Olá a todos e todas, tudo bem? A gente vai dar início agora a mais uma videoaula, cujo objetivo é explicar para você, discente, como é que você deve preencher um dos documentos obrigatórios para a sua conclusão do seu estágio supervisionado obrigatório, o ESO. Na videoaula de hoje, eu vou falar sobre o anexo 7, que é o relatório final de estágio. Um documento muito importante, né, que nós vamos construir ao longo, né, dos meses de desenvolvimento do ESO, justamente para que no final do estágio ele esteja pronto. Esse relatório, ele representa um documento onde você, como discente, vai poder escrever as suas impressões, as suas vivências, vai poder relatar de forma mais livre, né, ali todas as experiências que você viveu durante o desenvolvimento do ESO. Ele vai ser dividido em 4 capítulos, né, sendo o primeiro capítulo um capítulo de identificação do discente, do local de estágio, e os capítulos seguintes aonde você vai poder preencher, né, de acordo com os campos que foram solicitados. Tá bem? Então, vamos para o documento, né? Lembrando que esse documento que eu vou mostrar para você aqui é um documento que foi editado por mim, ele segue, né, os campos que são propostos ali pelo modelo disponibilizado pela CETES, porém eu fiz uma pequena edição para que fique melhor, como você, discente, preencher, né, já formatado e dessa forma ter um preenchimento mais fluido. Tá? Então, eu vou postar aqui para vocês, colocar aqui para vocês o relatório. Bom, esse relatório final, ele já tem aqui um cabeçalho, né, que é a capa dele, o brasão da UFRA, tá bem? Desculpa aqui, um cabeçalho, para que vocês possam, né, identificar da onde é este trabalho. E aí aqui tem o campo, o nome completo do discente. Então, eu venho aqui e vou colocar, por exemplo, o meu nome completo, no caso de vocês, né? Fulano de tal. E vou colocar aqui o meu número de matrícula. Abaixo eu tenho o título, então já está aqui, anexo 7, relatório final de estágio supervisionado obrigatório 1, né, porque vocês estão no ESO 1, posso inclusive colocar aqui entre parênteses ESO 1, tá bem? Então, fechou o título, e aqui embaixo, ainda no final da capa, a gente tem, né, o local para colocar o nome da cidade de desenvolvimento do ESO. Por exemplo, eu estou em Santo Antônio do Tauá, eu estou em Breves, eu vou colocar aqui Breves, apenas o nome da cidade. E embaixo, o ano de desenvolvimento. Estou em 2026, eu estou em 2050, eu vou colocar o ano em que eu estou executando e escrevendo esse relatório final de estágio. Então, esta é a minha capa com as informações básicas. A partir da folha 2, tá bem? Que é, segunda paginação, a folha 1, né? Porque a capa a gente não numera, eu tenho o capítulo 1. O capítulo 1 é um capítulo de caracterização. Ele é dividido em 2 blocos, né? O de identificação do ou da discente e da identificação do estágio, que pode ser numa escola ou num ambiente não escolar. Então, vou inserir aqui novamente meu nome completo, no caso, eu como discente, né? O nome completo do discente, o ano em que esse ESO está sendo desenvolvido, qual é o período, se você desenvolveu no período da manhã, da tarde, da noite, ou manhã e tarde, ou tarde e noite, né? Você vai colocar aqui o turno, que no caso, desculpa, o período, no caso, o período que você se encontra como discente, é o quarto semestre, é o quinto semestre do curso, né? O seu turno, que no caso, o turno de vocês, né, pode ser manhã e tarde, noite, né, vai variar, não é do ESO, tá, gente? É o turno em que você frequenta o seu curso. Se ele é integral, tá bem? E aqui o nome do curso, você vai colocar ele por completo. No segundo bloco, ainda dentro do capítulo 1, é o de identificação do estágio. Você vai colocar aqui a duração, tá bem? Ele é um estágio que ele vai ter ali, por exemplo, um total de 100 horas, né? Data de início, a data efetiva que você iniciou e a data efetiva que você terminou, e o total de horas.
Como eu falei para vocês, como vocês estão, a gente vai construir esse relatório ao longo, né, do desenvolvimento do curso. Por exemplo, eu estou na minha primeira versão do relatório final, então eu só tenho a data de início, ainda não tenho a data de término. Até aqui, por exemplo, eu já consegui cumprir 18 horas, então eu vou colocar o quanto eu já cumpri, 18 horas. Então, a cada nova versão, esse total de horas ele vai aumentando, e é isso que eu vou acompanhando. Por isso que eu tenho envio do relatório final, primeira versão, segunda versão, justamente para que eu acompanhe a evolução do desenvolvimento da carga horária de vocês, ok? Então, este daqui é o capítulo 1, capítulo de caracterização. O segundo capítulo, ele é um capítulo de apresentação das atividades desenvolvidas. Para quem vai enviar a primeira versão do relatório de estágio, este é o capítulo que deve vir já preenchido. Obviamente que não é o preenchimento final, né? Mas no capítulo 2, para essa primeira versão, né, já é obrigatório eu descrever, por exemplo, as atividades realizadas e os recursos utilizados até o momento do envio, os impactos produzidos pelas atividades introduzidas até o momento do envio, algum outro item relevante observado ou realizado até o momento do envio. Então, aqui, apesar de ter esse espaço, vejam, olha, que conforme eu for escrevendo, eu posso aumentar o espaço que eu tenho. Então, a escrita, ela é livre. Obviamente que você não vai escrever aqui, né, um livro, mas você vai escrever aqui, né, por exemplo, nesta primeira fase do ESO, foi possível, lembrando sempre na terceira pessoa, realizar atividades acadêmicas no local de estágio, como, por exemplo, atividades de observação em sala de aula, onde o professor, supervisor, ministrou conteúdos de biologia. Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui entre parênteses, os conteúdos. Obviamente, esse é um texto genérico, que vocês vão escrever para explicar as atividades que foram realizadas e os recursos utilizados neste período, até a escrita dessa primeira versão. Aí depois vocês vão preencher adicionando o que vocês fizeram para a segunda versão, né? Então, eu vou, desta forma, acompanhando o que vocês estão fazendo. Bom, então, vamos lá. Dando continuidade, aqui a gente pode, então, concluir o que seria, né, a escrita parcial desse capítulo 2, com as atividades desenvolvidas até este momento da entrega da primeira versão ou da segunda versão, né, do relatório, o terceiro, ou seja, qual for a versão. É um processo de construção até a gente ter o relatório final. Então, esse capítulo 2, no parcial, na primeira versão, né, desse relatório final, a gente já vai começar a escrever esses 3 itens. Seguindo para o capítulo 3, nós temos o capítulo que vai falar sobre as contribuições na formação profissional. Aqui nós temos 2 seções, que é a reflexão sobre a formação docente e a outras contribuições. Então, aqui também a escrita é livre por parte do discente, que deve sempre, preferencialmente, escrever na terceira pessoa, né, do singular ou do plural, né? Obviamente do singular, porque a escrita do ESO é para um discente, né? Então, evitem eu fui, eu vim, eu, né? Eventualmente, você pode até fazer essa escrita, mas prefere-se que você escreva na forma impessoal. Bom, no item 3.1, ele pede uma reflexão sobre a formação docente. Então, você vai escrever algo, né,
obviamente, que mostre uma reflexão que você faz sobre aquilo que você aplicou no ESO e as contribuições para o seu processo de formação como docente. No item 3.2, que fala sobre outras contribuições, você já vai descrever que outras contribuições, além da formação docente, as suas atividades de ESO puderam de repente contribuir. Por exemplo, ele ajudou a observar que você necessita ou tem um bom uma boa responsabilidade emocional, um controle emocional das suas atitudes, das reações mediante ali as atitudes dos alunos, né? Ou que de repente você percebe que necessita melhorar a oratória ou a paciência. Então, aspectos que fogem da formação docente, você pode descrever aqui que de repente contribuíram, que você pode perceber para essa formação profissional. Então, o objetivo do capítulo 3 é olhar para essas duas visões. A sua reflexão sobre as atividades de ESO e o impacto na sua formação docente e o impacto em um aspecto mais geral, né? Saindo dessa formação docente. Indo para o capítulo 4, que é o capítulo da conclusão. Então, o capítulo 4 ele tem 3 itens. O primeiro, que é o diagnóstico dos principais problemas e sugestões. O 4.2, que são as sugestões. E o 4.3, que são as considerações finais. No item 4.1, você vai escrever sobre os principais problemas que você observou durante o desenvolvimento do ESO, né? Deixando um pouco, apesar de ter sugestões, deixem a escrita das sugestões para o item 4.2, senão vai ficar redundante, né? Então, no item 4.1, vocês vão destacar, né, ali os problemas que foram visualizados em termos de infraestrutura, ou de materiais, ou de tempo, etc. E no 4.2, vocês vão descrever as sugestões de vocês, né? Lembrando que não é sobre a disciplina, mas é sobre o estágio que você desenvolveu, sobre as suas atividades do estágio. Então, não é para dizer, o professor do estágio, orientador, ou então o coordenador de curso deve fazer isso. Não, as suas contribuições sobre melhorias, né, perante o estágio que você desenvolveu. Isso é um relatório final de estágio, tá bem? E no item 4.3 é a escrita livre, que é onde você vai ali escrever o que você quiser, né? Caso você tenha alguma consideração, caso você não tenha mais nenhuma consideração, sem mais considerações. E acabou a história, tá bem? Então são esses 4 capítulos que compõem o relatório final de estágio. Finalizando a escrita do capítulo 4, somente na versão final, quando eu, professor orientador de vocês, falar o seu relatório final de estágio está aprovado para a versão final, é que você vai assinar e encaminhar na versão PDF. Né? Enquanto não ocorrer isso, você não precisa assinar e você sempre vai mandar no formato Word para que eu possa fazer as correções e sugestões, tá bem? Bom, e aí eu coloquei o anexo 1, né, os registros fotográficos. Vejam que eu já coloquei aqui figura, fonte, e aqui uma imagem que seria uma representação da figura que você vai colocar. Então, veja, tem a figura 1, tem a figura 2, a figura 3, a figura 4, tá bem? E aqui é só você pegar, apagar e colocar depois, colar a sua figura aqui nesse local, que ela vai ficar desta forma. O nome da figura, por exemplo, eu posso escrever visão frontal da Escola de Ensino Fundamental e Médio Monteiro Lobato. Então, essa é a legenda da minha figura, a foto da visão frontal da escola. Aqui, se eu sou o autor, eu vou apagar o A e vai ficar o autor e aqui o ano da foto, 2026. E pronto. Mas eu sou a autora. Então, a autora, 2026. Tá bem?
E aí eu estou pedindo obrigatoriamente pelo menos 4 fotos, né? Você pode mesclar fotos da escola, pelo menos uma foto da escola, e que todas as outras fotos sejam fotos de desenvolvimento do ESO, principalmente que mostre você, discente, tá? Do curso, aplicando as suas atividades. Lembrando, pode ter foto com alunos da escola? Pode, desde que eles estejam de costas e não apareça o rosto de nenhum menor de idade. Ou que caso você poste essas fotos, coloque essa foto, você risque, né, coloque uma tarja preta nos rostos destes menores de idade, tá bem? Então, pelo menos 4 fotos, sendo uma da escola e outras de você ali desenvolvendo. Se eu quero uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava foto, é só você ir copiando e ir colando. Ó, já vai ficando tudo organizadinho. Aqui, deixa eu até aqui inserir uma quebra de página. Então tá aqui, pronto. A foto que vai ser a foto 5, tá bem? E assim você vai, né, criando todas as suas imagens sem nenhum problema aqui, tá bem? Deixei em branco no final o anexo 2 para que você adicione algum documento de repente que você queira, algo que você ache relevante. A priori, eu não identifico nenhum documento necessário para que você adicione como anexo. Caso você tenha, você pode adicionar aqui. Você descreve aqui o que é o documento e adiciona ele aqui, né? Se for PDF, escaneia e copia e cola aqui a imagem do PDF, e aí você, né, disponibiliza no seu relatório. Caso, né, você tenha algum documento, e aí você pergunta para mim, e aí a gente vai avaliar a necessidade desse documento ser adicionado ou não. Se não, é só apagar e pronto. O seu relatório final de estágio ele está pronto para ser avaliado. Tudo bem?